Caio Correia, seja muito bem-vindo ao Próximo Passo. Obrigado por ter aceitado o convite, vir conversar aqui com a gente. Cara, o Próximo Passo, ele é esse lugar, esse espaço para as pessoas que estão se sentindo perdidas saberem que elas não estão sozinhas nas suas vidas. E o porquê disso? Porque todo mundo passa por transições o tempo todo, né? Teve até uma pessoa que veio aqui conversar com a gente e falou assim, cara, eu não vou falar sobre transição, vou falar sobre expansão. Porque eu não saio de um lugar, eu dou a volta e volto para o mesmo lugar. Eu vou adicionando camadas, eu achei esse pensamento interessante pra caramba. E você é um cara que eu tenho esse referencial como uma pessoa que foi expandindo né, ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, no aspecto pessoal, profissional. Não sei nem se existe essa distinção né, de pessoal e profissional, como no mundo corporativo as pessoas costumam taxar tanto, né? Elas fazem questão de colocar as coisas dentro de caixa. E você fez uma expansão de tudo, assim, né? De consciência pela tua profissão, de autoconhecimento, expansão de vida, assim, né? Hoje estar aqui com você, o que eu sinto é que você é uma pessoa que tem uma pulsão de vida muito forte. Você emana uma energia muito legal e muito boa, muito agradável, assim, de estar próximo. Assim, eu me sinto muito sortudo de estar na sua presença. E mais do que isso, eu tive a sorte de acompanhar a tua carreira desde a tua adolescência. Então eu sou um fã dos Crash. E eu sei que um monte de gente que vai assistir a gente também é fã dos Crash. E talvez elas não conheçam essa sua nova versão de Caio Correia, professor de yoga, mentor espiritual, a gente pode colocar assim, dessa forma? Pode. E eu queria ouvir sobre você, cara, sobre como é que foi, assim, começar a sua carreira na música, como que foi esse momento escracho, ter uma banda teenager pop ali, né, tocando em saraus, e isso daí vai crescendo. Vocês recentemente fizeram um show no circo também super grande. Enfim, queria te escutar sobre como é que foi esse momento de banda e de tomada de decisão para, cara, vamos começar a ser artista aqui. Quem dera que tivesse sido uma tomada de decisão, não foi, né? Porque isso tudo começou muito jovem. Eu comecei a estudar instrumentos musicais, violão, baixo, quando eu tinha 12 anos. E, por sorte, a gente estudou no Colégio Alemão Corcovado, aqui no Rio, e eles fomentavam muito a experimentação musical. A gente tinha aulas de música, tinha saraus no colégio. Era um colégio que, de fato, fomentava isso de maneira muito ativa. E, por conta disso, todo mundo meio que começaram a pintar várias bandas no colégio. E o que foi interessante, que eu acho que marcou muito a minha geração de bandas, né, que foi ali mais ou menos na época dos anos 2000, eu conheço o Pedro há 23 anos, tranquilamente, talvez. Né? E foi também o início de uma grande transição no mercado musical. A internet estava começando a surgir. Antes se consumia música necessariamente por CD ou rádio. Né? Você não conseguia chegar em algum lugar e escutar a música que você queria, a não ser que você tivesse aquela música comprada por causa de um disco que você tem em casa, ou você tinha que estar sujeito ao que o rádio te expõe. Naquele momento, muito antes de qualquer plataforma de música existir, a gente começou por ser jovem, né, a gente estava ligado no meio da internet, e a gente viu que existiam outras bandas começando a soltar e divulgar os seus trabalhos por aquilo que estava surgindo que a gente não sabia o que era. De Bob, For Fun. Exatamente. De Bob, For Fun, NX0, Fresno. Caraca. Essa galera toda no Brasil começou a surgir e a gente via, caramba, esses caras eles não estão na rádio, mas eles aparecem pra gente. E a gente, por ser mais jovem que eles, então nessa época eu tinha 14 para 15 anos, a gente olhava e se inspirava neles e com aquela coisa de uma criança, um pré-adolescente, talvez, o saber ele vem fácil, né? A gente entendendo a internet, a gente entendeu aquilo fácil. Porque a gente cresceu junto com aquilo e quando aquele formato de internet começou a aparecer, tinham pessoas com mais condicionamentos do que nós. A gente era mais puro, vamos dizer assim. Então a gente entendeu aquele jogo. A gente começou a ver, caraca, olha o que eles fazem, olha o que ele faz. A gente se inspirou nisso. E a partir daí a gente começou a explorar formas de divulgação de trabalhos musicais que antes não existiam. Não existia mesmo. Então eu lembro que o primeiro site que a gente teve foi scratch.blogger.net, né, que era um blog e que a gente postava foto com texto, não tinha como postar música, não tinha como postar nada, mas que a gente via que outras bandas tinham. E a gente fez o nosso, e na época não existia perfil, não existia nada. Existiam comentários que você escrevia o seu nome e escrevia o comentário.
E a gente ia nos outros sites das outras bandas, do For Fun, do Bob, do NX0, do Fresno, e falava, caraca, adorei sua música. Mariana Carvalho, inventava um nome. Adorei a sua música, ouvi uma música parecida no Scratch, vai lá conhecer o Scratch. E a gente passava o dia inteiro indo em sites e blogs de outras bandas, fakeando nomes e falando, olha, eu gostei da sua música, vem ouvir o Scratch. Olha essa música e o Scratch. Hackeando o sistema. Hackeando o sistema, total. E aí, meio que junto com isso, veio Napster, umas plataformas de compartilhamento de arquivos. Sim, LimeWire também. Exatamente, né? Vários, que eu nem lembro mais do nome. Casar, tinha umas coisas assim. É. E a gente hackeou muito o sistema. Então, por exemplo, a gente pegava às vezes a música nossa e escrevia Blink-182, What's My Age Again? E era uma música do Scratch. E a gente botava. A pessoa baixava achando que era uma música do Blink. Vocês eram os responsáveis, então, por poluir Exatamente, todos os HDs total. das pessoas. Porque eu fazia essa merda. Eu baixava as músicas achando que eu ia ter uma coisa. E não era. Né? E aí um monte de gente baixava uma música achando que era do Blink, achando que era do For Fun, e na verdade era nossa. E não era só a gente que fazia. Tanto que outras bandas faziam isso, né? E a gente várias vezes... a gente ouvia de fã, né? Adoro aquela sua música, O Sonho. Sonho? A gente não tem uma música, O Sonho. Ele tem sim, olha aqui, Scratch, O Sonho. Não, isso não é nosso, era do Asterisco Zero. Então rolava essa coisa muito. E com isso, né, a música ela foi se difundindo de uma forma que a gente nem imaginava. E a internet tinha essa coisa de não ter barreira local. Então a gente começou a ver que tinha gente na Bahia ouvindo nossa música, gente em São Paulo ouvindo nossa música. Eu com 15 anos, tipo no colégio. E aquilo começou a aparecer... Né, a gente realmente se dedicou para isso, o Diego principalmente. O Diego era o nerdinho assim da internet, ficava lá. E com isso o Scratch começou a crescer a ponto da gente, eu com 15 anos de idade, ser chamado para fazer show em São Paulo, ser chamado para fazer shows fora do Rio, ou em subúrbios do Rio, ou cidades periféricas do Rio. E com isso aquilo começou a direcionar a minha vida. Porque é muito incrível, né? Você estar em cima do palco, certamente foi a melhor sensação que eu já, em termos de intensidade, né, foram as sensações mais intensas que eu já tive, de uma explosão, de uma alegria incontrolável e inexplicável. Isso foi em cima do palco. E aí dá vontade de quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E fora que a fama, né, o glamour, o palco, o encantamento de um fã é uma coisa que também mexe muito com a vaidade. E aquilo foi mexendo com a gente foi, cara, é isso aqui que eu quero fazer, isso aqui que eu quero fazer. E o Scratch foi crescendo. E como a gente era da geração da internet, tudo que vinha, a gente estava lá. Qual que é o risco e qual que é a beleza desse Quero Mais? Porque ele tem dois polos aí muito importantes. E como é que vocês usaram isso a favor ou contra vocês? Olha, eu acho que o que foi muito a favor que a gente usou foi porque esse desejo muito potente, esse fogo muito interno que vinha do quero, ele fez eu, com 15 anos, trabalhar. Tipo, eu chegava em casa do colégio e eu me dedicava para o trabalho, né? Que era uma coisa que eu não queria. No colégio, com outras coisas, meu engajamento com estudos não tinha essa determinação, essa disciplina, essa vontade de fazer a coisa acontecer. Então, o desejo foi muito bom nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que a gente isso vai linkar lá na frente, porque esse excesso de desejo fez com que a gente, isso é ao longo do tempo, né, ao longo da história, a gente não fosse honrando as pequenas vitórias do dia a dia. Quais eram elas? Pequenas conquistas, a música entrou num lugar, a gente foi ter uma música na Malhação, aí fez uma gravação de um DVD, aí... Essas conquistas de banda, que eram conquistas muito relevantes pra gente na época, a gente chegava nesse lugar e falava, beleza, mas qual é o próximo? Eu não estava ali. Eu estava ali com aquela coisa gigante acontecendo, então em 2009 a gente gravou o nosso primeiro DVD da MTV, um troço incrível. Assim. Pouquíssimas bandas da nossa geração tiveram aquilo. Foi meio que a gente já tinha um disco, né, um CD oficial, e aquilo foi como se fosse o nosso segundo produto, lançado e impulsionado pela MTV, que na época era gigante. E a gente foi como uma banda em que a MTV queria apresentar para o Brasil, né? O nome do disco era MTV Apresenta.
E uma coisa linda, mas quando a gente estava lá gravando o disco, eu já estava querendo, mas já a música vai pra rádio quando? E quando é que a gente vai fazer o show tal? E o festival tal? Deixa eu dar um salto aqui, porque isso me interessa bastante, que é o seguinte, por que você acha que as pessoas não conseguem lidar com essas pequenas vitórias e elas já estão pensando na coisa que vem depois? Você acha que é assim, que é uma fuga de lidar com uma potencial frustração? Você acha que é realmente um desejo genuíno da pessoa querer alcançar mais? Ou você acha que é um medo de lidar com o presente, com aqui e agora, assim, uma falta de capacidade de lidar com o presente? Agora, né, você estuda e estudou muito sobre isso, eu queria te ouvir desse lugar. Legal. Isso é muito fundamental a respeito de como eu olho para a vida hoje. Tá? O yoga, para muito além da prática que fica conhecida, que é a prática dos asanas, ele tem uma abordagem pedagógica muito clara sobre como que a gente olha para a vida, sobre uma forma de entender a mente. Para mim, o yoga ele é a psicologia da Índia. Assim como o Ayurveda é a medicina, o yoga ele é um trabalho psicológico, muito além do corpo, né? E a partir do momento que eu comecei a estudar yoga a fundo, eu comecei a ver que caramba, existem outras formas de olhar para a realidade. E a gente que está muito inserido dentro de um sistema, a gente às vezes não percebe que existem outras formas de olhar a vida. E o que eu fui aprendendo a partir do yoga é que a gente vive numa cultura que privilegia, acima de qualquer coisa, o resultado. Então o que importa é o resultado, na maioria das vezes. É assim que a gente aprende, né? A gente está no colégio, a gente faz a prova e o resultado da prova é o que importa. No trabalho, na faculdade, o Enem, o vestibular, o resultado é o que importa. Então eu estou sempre olhando para frente, querendo o resultado. E não para o processo. E não para o processo. Então o processo é menos importante do que o resultado. Nisso, eu faço o que é necessário para alcançar um resultado, ao invés de fazer o melhor que eu posso agora com as ferramentas que eu tenho na condição que eu estou. Sendo que se você for escutar grandes lideranças, o que elas vão falar sobre o sucesso é como você aproveita melhor o processo. Cada parte do processo, exatamente. Só que como isso não é tão bem falado, a gente não aprende isso de maneira tão clara desde a infância, pelo contrário, a gente recebe pressão para atingir resultados, a gente cresce com isso. Então, segundo o yoga, a gente entende, né, que, por exemplo, o desejo para o yoga, a gente pode chamar de raga. E o desejo é a mesma coisa que o apego. É quando eu quero agora algo que não está agora. Entendeu? Então, se eu estou agora e eu estou querendo algo, esse algo não está aqui. E aí eu estou deixando de olhar para o agora para entender qual é a ação que cabe ao agora. E isso envolve a entrega, a percepção de como a realidade se apresenta. E eu deixo de estar aqui agora porque eu estou olhando para o que eu quero. A gente vive numa sociedade que valoriza muito a ideia do corra atrás dos seus sonhos, vá atrás dos seus desejos. Isso pra gente, de fato, é a base. A própria psicologia moderna, ela traz o desejo como uma força motriz de movimento. Sim, e tem duas coisas perigosas aí, eu não sei, eu considero elas um pouco perigosas, mas eu queria saber a sua opinião, que é o viva de propósito, que eu acho que tem a ver com essa coisa do sonho que você está falando, e o trabalho enquanto eles dormem, que também tem a ver com o sonho, porque você deixa de sonhar se você está trabalhando enquanto as pessoas estão dormindo. Você está deixando de dormir, você está deixando de sonhar, você está deixando de aproveitar. Então eu queria te ouvir desse lugar, assim, né, se a gente trabalha muito pensando que vai, né, satisfazer todos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, a gente só está pensando lá na frente, a gente esquece do aqui e agora. É isso que você está... É um pouco... não só isso, mas isso é perfeito. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. O yoga, quando a gente estuda a filosofia do yoga, a forma que o yoga entende a vida, a gente vê que o yoga é um estudo sobre o agora. O yoga ele só fala de agora. O yoga só existe agora e o yoga fala sobre como você olha para o agora. Existem outras escolas de conhecimento védico, conhecimento que vem da Índia, que olham para como que foi a construção do passado, como foi a formação do universo, a formação da matéria. Tem outras escolas de conhecimento que estudam para onde a gente para onde a gente vai, qual é a nossa relação com o absoluto, e assim por diante. O yoga não, o yoga estuda o agora. E o que eu faço para o agora? Então, para gente que começa a estudar yoga mais a fundo, a gente entende que aquele que se engaja no processo do yoga, ele é um devoto do agora. Então, o que mais importa no mundo é o agora. Não o meu agora. É a situação do agora. Né? Então, por exemplo, o que é
a atitude daquele que está estabelecido no estado de yoga. Algo que está muito distante para mim e para a maioria de nós, né? Que é um estado de clareza total. Aquele que está estabelecido no estado de yoga, ele busca entender qual é a ação dele que agora, de fato, é absolutamente encaixada, adequada, ajustada. Eu gosto de trazer aquele exemplo de um brinquedinho clássico de criança, que tem o quadrado, sabe? Quadrado, triângulo, bola e estrela. A gente aprende que, meu irmão, se você quer a estrela, tenta enfiar a estrela em qualquer lugar. E aí eu tô aqui, agora tá pedindo o quadrado, eu falo, não, mas eu amo estrela, eu quero estrela, eu vou fazer a estrela acontecer, porque a estrela é brilhantinha, ela tem 5 pontos, eu amo a estrelinha. Só que beleza, bichão, agora tá pedindo quadrado. Ah, é que eu não gosto tanto de quadrado. Tudo bem, eu entendo que você não gosta de quadrado, mas se você colocar o quadrado, tudo encaixa. E, portanto, o objetivo do yoga, ele não é kama, que é o prazer. Não tem o Kama Sutra? Ficou muito conhecido como um livro de sexo e que é equivocada essa interpretação. O Kama Sutra é um livro interessantíssimo, só um parênteses aqui para falar do Kama Sutra, né? Porque existe esse estereótipo. O Kama Sutra é um livro... A gente vai fazer um quarto só sobre isso depois. Maravilhoso. O Kama Sutra é um livro que fala sobre como é o comportamento de um casal enquanto convívio. Então, lá tem descrito como que a mulher se porta quando o casal vai receber convidados e como o homem se porta quando vão receber convidados. Tem lá descrito como que a mulher se porta quando ela está criando os filhos e como o homem se porta quando está criando os filhos. Tem também como ela se porta em atos sexuais e como não se porta em atos sexuais. É um livro que vem de um patriarcado, sem dúvida. É um livro machista. Assim, porra, você falando de um livro como a mulher deve se comportar. Claro. Mas o homem também. Mas o homem sim, também. Sim, não, beleza, mas a gente sabe como é que as coisas foram construídas. Exato. E aí provavelmente a maneira como o homem tem que se comportar absolutamente machista. A mulher serve ao homem. Aquilo não era só na cultura indiana, né? Aquilo foi um movimento do patriarcalismo no mundo inteiro que está regente até hoje. Mas ele não é um livro de sexo e de posições. Tem esse momento, mas tem outras coisas que são sobre ética, sobre comportamento, sobre moral da época e do local, né? Mas enfim, o objetivo do yoga não é kama, e kama é o prazer. Esse desfrute muito grande que vem dessa sensação que é prazerosa. O objetivo do yoga não é esse, o objetivo do yoga é leveza. O objetivo do yoga é a sensação de leveza. E o exemplo que eu gosto de dar é, sabe, tipo, não gosto de malhar, mas aí tu vai. Sabe quando tu volta? E que tá, cara, porra, que bom que eu fui. Fiz o que eu tinha que fazer. Sim. Não fiz o que eu gostava. Às vezes eu posso ter muito mais prazer se ao invés de ir na academia eu vou ir como um brownie. Eu ia ter mais prazer com aquilo. Eu quero mais brownie do que a academia, com certeza. Eu sou formiguinha, com certeza eu quero mais brownie do que a academia. Isso não tá no Kama Sutra. Isso não tá no Kama Sutra. Apesar de ter cama. Exatamente. Mas o que a gente entende é que, como o yoga olha para uma qualidade mental, a qualidade mental que vem da leveza é uma qualidade mais estável do que a que vem do prazer. Tem uma coisa também na yoga que... Yoga ou yoga? Tanto faz. Tanto faz, tá? Obrigado. Porque, só para fazer esse parênteses aqui, né? Yoga, existe essa palavra em português. Tá bom. Em português é yoga. Tá? Yoga é como se escreve, como vem do sânscrito, mas os dois estão corretos. Beleza, obrigado, porque às vezes eu falo, não sei se eu estou errado. Não tá. Enfim, mas no yoga, o que eu às vezes sinto também é que as pessoas elas também não só estão preocupadas em obter o prazer da prática, que pelo que você está me explicando não é a sua essência, né, mais pura, mas elas também estão buscando performar. Que aí tem a ver com a coisa do resultado. Exato. Que você estava falando antes, né? Total. Eu preciso performar, porque eu preciso atingir tal nível, que seja colocar o pé atrás da cabeça, porque eu preciso mostrar para o mundo, depois de uma foto no Instagram, que vai viralizar talvez, que eu fui performático aqui na minha prática. E não é isso. Cara, né? Eu sinto uma coisa, quando eu estou fazendo a prática de yoga, que é exatamente o contrário. Que isso a yoga me ensinou, tá? Porque eu era essa pessoa que estava olhando lá para o fim, né, e falava assim, cara, que eu preciso chegar lá. Então eu queria botar o pé atrás da cabeça para dizer assim, completei o movimento. Sim. Ou tirei 10 na prova. Exatamente. Né? Tipo isso, passei de ano, vamos colocar assim. E aí depois eu fui entendendo, graças a Deus pela minha professora, ex-professora, mas eu ainda trato ela como professora, Roberta Sertan, que ela falou assim,
cara, o mais importante não é você botar a tua mão no teu dedão. O mais importante é você garantir que a tua escápula tá, né, Exatamente. mais Os encaixes tá adequados. com encaixe, que seu ombro tá afastado da orelha, que você está respirando. Bem. Exatamente. Aí quando ela falava disso, eu lembrava de respirar. Sim, que puxava tu nem tá vendo aquilo. Não tava respirando. Porque eu tô mais preocupado em atingir o resultado final. E eu esqueço do processo. Isso é uma coisa que eu queria que você falasse sobre como o yoga ensina pra gente sobre isso. Assim, eu queria que você trouxesse assim, quais são as suas percepções e aprendizados nesse lugar da yoga. Boa. Tem um ponto muito interessante que você trouxe aí, o exemplo do Instagram, e a ascensão do yoga postural moderno, é assim que a gente chama, né? Esse aumento gigantesco da prática dos asanas, né? Que são as posturas, a prática das posturas dentro do yoga, a ascensão disso começou mais ou menos 100 anos atrás. Antigamente o yoga não era praticado assim. O yoga tradicional não tinha essa prática como a gente entende hoje. Isso não é uma crítica, né? Mas por que esse tipo de prática começou a ascender no mundo? Por causa da fotografia. 100 anos atrás, a fotografia começou a se popularizar no mundo. Olha que louco. Antes disso, em 1900, as pessoas, imagina no interior da Índia, que é de onde surgiu, as pessoas não viam outros corpos. Você via só a galera da tua comunidade, a vida inteira. Você nunca ia ver um outro corpo. Com o advento e a popularização da fotografia, começou a circular outros corpos. Elas começaram a ver que existe outra forma de possibilidade de ser, fisicamente. E a gente é um bicho que tem vaidade, né? E aquilo começou a acender a vaidade das pessoas. A vaidade, tipo assim, caramba, olha aquele corpo lá, eu quero que o meu corpo fique daquele jeito. O desejo começou a entrar em jogo. O desejo e a vaidade. E aquilo, nessa época, a Índia era invadida pela Inglaterra, né? A Inglaterra era colonizadora da Índia. E os ingleses começaram a ver que, cara, na Índia tem aquela galera que faz uns troços esquisitão. Porque, por exemplo, sabe a postura da árvore? Vrikshasana. Sim. Tem a postura da árvore. Aquilo existia já, tradicionalmente na Índia, mas a galera não fazia a postura da árvore e ficava ali 6 respirações. A galera ficava 6 anos. Anos. Caralho. Porque era um objetivo de transcender o corpo. Isso não estou dizendo que é a melhor forma de fazer yoga, ou que é a única, mas isso existia. Né? Tinham os faquires, aquelas pessoas que faziam coisas esquisitíssimas com o corpo, às vezes até como forma de sustento, às vezes como forma de apresentação para conseguir alguma coisa. Uma arte. Às vezes como arte, né? Às vezes como expressão. Só que os ingleses pegaram essa cultura do yoga e levaram lá para a Inglaterra, principalmente... Isso é muito doido, isso que eu vou falar agora. Do Ocidente, fudendo tudo. Olha isso. Eles levaram essa prática para uma Inglaterra que estava sendo forjada nessa cultura ao corpo, nesse culto ao corpo que não existia antes. Eles levaram as práticas físicas do yoga para a instituição YMCA, né, a Associação Cristã dos Moços. Foi a Associação Cristã dos Moços, YMCA, que colocou as práticas físicas do yoga num viés de cuidado com o corpo, saúde do corpo e estética, com um olhar espiritual, porque era a associação cristã, e eles pegaram aquele conhecimento védico e colocaram yoga é a união entre corpo, mente e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não vem do yoga. Que loucura, bicho. Isso vem da Inglaterra. Você acabou de dar um nó na minha cabeça. Isso bizarro. que todo mundo fala, que yoga é a união entre corpo, mente e espírito, isso vem da Inglaterra. Não está errado a gente falar que o yoga tem essa coisa de uma integração total, Perfeito. de que eu entendo da minha essência espiritual como uma essência espiritual do absoluto e que existem vertentes diferentes que falam que a minha essência é diferente da essência do todo e tem vertentes que dizem que é uma só. Mas isso vem depois. Tem um texto chamado Yoga Sutra, que é o considerado o texto clássico do yoga, é o meu grande texto de estudo. Sutra é o quê? Sutra é como se fosse um verso da forma mais resumida possível. Tá bom. É o jeito mais resumido que você tem de explicar algo. Tá bom, beleza. E esse texto fala lá no verso 17 do 2º capítulo que o problema, o motivo pelo qual a gente sofre é porque a gente mistura tudo. É porque eu acho que corpo, mente e espírito é uma coisa só. Só que, peraí, se for com esse argumento, voltando ao exemplo do brownie, eu vou comer meu corpo pede brownie, eu falar, então meu espírito pede brownie, eu vou comer brownie. Não é uma coisa só? Corpo, mente e espírito não é uma coisa só? Então se meu corpo está pedindo brownie, é porque tudo que é brownie, bora pro brownie, eu abraço o brownie aqui, durmo com o brownie Mas abraçado. então a gente não é uma coisa só.
A questão... Lembra que eu falei que o yoga é só agora? O yoga só existe agora. Eu ficar pensando o que é a verdade, talvez me tire da ação adequada ao agora. Então, assim, eu ainda me percebo diferente de você. Você está pensando mais na análise que está sendo feita do que no que está sendo vivido. Do que está sendo vivido. E eu acho que a sociedade, agora, de um modo geral, sofre dessa meta-análise. Total. Né? Porque assim, eu não consigo fazer mais nada sem me sentir vigiado, espiado por alguma pessoa, alguma coisa que vai me julgar, ou eu mesmo, né? Vou me julgar em relação ao que eu estou performando ali para aquela câmera. Exatamente. Que loucura. E então, o que o yoga fala? Tem certas perguntas, isso está no Sutra 10 do 4º capítulo, né? Ele fala, tem coisas que vêm tão lá de trás que você não devia se preocupar. Tem coisas que são lá na frente, você não devia se preocupar. Tipo assim, de onde eu vim? Qual é a minha essência espiritual? A minha essência divina ou não é? Bicho, isso provavelmente não vai mudar qual é a atitude adequada ao agora que você tinha que fazer. Talvez você ficar nessas elucubrações muito profundas e delicadas, existem campos de conhecimento védico que vão para esse lugar. O yoga não. O yoga fala assim, cara, não importa. O que importa é o que você tem que fazer agora. Eu só queria deixar uma coisa muito clara aqui, porque eu não sei se todo mundo que vai ouvir vai entender isso. O que você está dizendo é que o yoga ele é uma maneira de você pensar, enxergar e agir perante a vida. Exatamente. E que não exclui todas as outras formas de pensar também. São todas complementares e podem conviver bem harmonicamente. E da mesma maneira que a gente pode fazer as distinções entre corpo, mente e alma, a gente tem que fazer distinções entre as práticas que a gente quer para aquilo que a gente quer. Seria isso. Exatamente. Agora eu tenho uma provocação, que é sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser. Você já leu esse livro? Já. E ele me traz logo no início uma coisa que ficou na minha cabeça para sempre. Eu não consigo me desprender disso, que é sobre a leveza. Porque você traz a leveza como uma coisa que é a essência, né, do yoga, né, eu me sentir leve. Agora eu queria entender se o yoga ela tem essa mesma abordagem que o livro traz, que a leveza, da maneira como a gente conhece ela, né, que a gente escuta falar sobre a leveza, é como se tivesse uma carga muito positiva. Né? Assim, se eu estou leve, eu estou bem. Se eu estou pesado, eu não estou bem. E o que o livro traz é uma contradição a isso. Sim. Ele fala, não, a leveza não necessariamente significa que você está bem e o peso não significa que você está ruim. Total. O peso, na verdade, ele vai ser a coisa que vai te aterrar. Ele vai ser aquela coisa que vai te trazer tangibilidade. Né? Para materialidade. Para materialidade, que não é uma coisa ruim. Claro. E a leveza também pode fazer você ficar completamente desconectado de tudo. Eu acho isso interessante. Não é isso que o yoga propõe. Não. Ótima pergunta, Pedro. Chamar de Pedro... foi estranho, mas tudo bem. Foi estranho. Vai deixar passar. Eu tô aqui por causa da formalidade aqui do local. Não tem formalidade, pode seguir do seu jeito. Pirim. É o negócio. Vamos entender. O yoga, ele olha antes de tudo... Primeira coisa, esse livro, vamos pegar esse mesmo texto, né, o Yoga Sutra de Patanjali. O segundo capítulo dele é destinado a como que a gente coloca o yoga em prática, na vida, no dia a dia. E aí ele fala que a gente tem que começar cuidando das coisas que fazem a gente sofrer. Começa assim. Existem 5 causas de sofrimento. Uma má compreensão da realidade, uma identificação, apego e desejo, aversão e repulsa e o medo da morte. Essas são as 5 causas de sofrimento, segundo o que ele traz lá. E a primeira coisa que a gente deveria fazer é cuidar disso, apaziguar isso. Tá? E aí ele traz toda uma abordagem pedagógica sobre como que se faz isso. E aí tem uma hora que ele começa a falar, você não deveria agir baseado nessas coisas. Isso que a gente chama de klesha. Klesha são as causas de sofrimento. Não deveria agir baseado nisso. Eu deveria agir baseado em clareza. Como é que eu chego em clareza? Eu chego em clareza a partir do momento que eu apazigo o sofrimento. Então, aquele sofrimento que às vezes me deixa com a mente meio turva, eu tiro ele da frente um pouco, aí eu consigo ver a realidade com um pouco mais de clareza, e aí eu vou lá e ajo baseado nessa clareza. Mas qual que é a diferença entre você resolver aquilo que te causa sofrimento e você apaziguar o que te causa sofrimento? Boa. Para que eu de fato resolva a causa, eu elimine o problema, eu preciso olhar ele com mais clareza. Esse é o argumento de Patanjali. Conhecer a dor. Exatamente. Aceitá-la como parte de você. Reconhecimento, Pirinha, é uma palavra fundamental. No yoga, a gente busca o reconhecimento. O que é isso? Do quê? Da realidade. O reconhecimento daquilo que é. A palavra que a gente usa para prática, talvez você até já tenha ouvido, é a palavra sadhana. Sadhana é normalmente a palavra que a galera usa para a prática do yoga, a prática espiritual, a prática meditativa. Isso, normalmente, a gente usa a palavra sadhana. A palavra sadhana é a junção de 2 radicais, sat e dhanam.
Sat é a verdade. E Dhanam significa manter perto. Portanto, a prática do yoga, o engajamento no yoga é quando você tenta manter a verdade perto. Verdade próxima de você. Qual é a verdade para o yoga? A verdade para o yoga é aquilo que é eu. E aí o papo vai ficar muito doido, tá? Fodeu. Podemos ir? Podemos. Eu tô com um pouco de medo, mas vai. Tá. Pela perspectiva do yoga, o eu é tudo aquilo que não é meu. Porque, português, né? Se é meu, é um pronome possessivo. Ele precisa de um sujeito que detenha posse. Tá? Não faltei essa aula, peraí. Vai. Tu vê, professor de yoga tem que saber de português. Ou seja, se tem a minha xícara aqui, minha caneca. Essa caneca, ela é minha caneca, portanto eu entendo que ela não é eu. Né? Simples. Mas com o meu corpo já complica, né? Porque se o meu corpo é meu, quem é o eu que tem o corpo? Se o meu pensamento é meu, quem é o eu que tem o pensamento? Se a minha emoção é minha, quem é o eu que tem essa emoção? Se a minha alma é minha, quem é o eu que tem essa alma? É nesse nível que a gente vai. E lá nesse texto, Patanjali dá uma dica que o eu ele é só observador. O eu não atua, o eu não escolhe, o eu não faz. O eu observa. Outras coisas estão fazendo com que a ação aconteça. E aí a gente entra num campo delicadíssimo, o campo do livre-arbítrio, que para o yoga a gente não entende o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, e eu também não entendo o que é a realidade. Exato. O que é a realidade? O que é a verdade? A verdade, pela perspectiva do yoga, é eu entender que o eu é diferente de tudo aquilo que se manifesta. Isso é a verdade do yoga. O que não se manifesta? Algo que só observa a realidade se manifestando. Isso já não é uma manifestação em si? Isso é um tipo de manifestação, só que é uma manifestação perene, uma manifestação eterna. Vou dar um exemplo bobo. Eu, com 3 anos de idade, já tinha a sensação de que eu sou eu. Eu, com 38, tenho a mesma sensação. Todas as minhas células já mudaram, todas as minhas relações já mudaram, todos os meus pensamentos já mudaram, tudo em volta de mim mudou. Mas a sensação de que eu sou eu permanece a mesma. Isso mudou ao longo da sua vida? A minha forma de interagir mudou. A minha forma, as coisas que eu penso mudaram. Né? A forma como eu me comporto mudou. Mas a forma como eu olho, não. Quero dizer, tem alguma coisa dentro de mim que está percebendo igual. Que está vendo e que está aprendendo e que está vendo as transformações acontecerem. Isso que observa, pela perspectiva do yoga, é aquilo que é eu. Tá. Isso é a essência. Isso é a base. Tá. Exatamente, isso é a base. E, inclusive, a gente parte da base que a gente sofre porque a gente não entende isso. Isso é a base do conhecimento do yoga. A gente está em avidya, que é uma má compreensão da realidade. Então, eu confundo o tempo inteiro o eu com o meu. Eu acho que eu sou professor, eu acho que eu sou Caio, eu acho que eu sou irmão, eu acho que eu sou filho e ainda acho tudo junto. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa entrevista, esse papo aqui, como professor de yoga agora. Aí eu chego em casa, vou lá com a Bruna, com a minha esposa, ela fala, pô, Caio, tô sofrendo, sei lá o quê. Eu falo, não, porque segundo Patanjali, no Sutra tal, papapá, papapá. Eu confundi o papel que eu tô exercendo ali. Porque eu tô achando que eu, independente da situação, sou uma coisa. Professor, por exemplo. Tá. Mas isso então, assim, você tá me desenhando aqui um cenário meio apocalíptico e catastrófico no sentido de eu não vejo hoje, sinceramente, a maior parte da nossa sociedade pensando sobre isso. Claro. Eu vejo crianças e adolescentes e adultos também, né? Não vou tirar os adultos dessa equação, Não. completamente viciados, né, em rede social, em celular, em ambientes performáticos, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja para o que for. Então, tudo que você está me dizendo me parece absolutamente contrário ao que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade. Estou fazendo uma generalização aqui. Sei que alguns podem dizer que toda generalização é burra, mas eu preciso colocar aqui de uma maneira muito abrangente, assim, porque eu acredito que a maior parte das pessoas realmente vive nesse estado de confusão mental, emocional, social, de se sentir inadequado por conta de tudo que eu recebo como referência, influência externa, e que eu estou completamente desconectado de tudo isso que você está falando. Exato. E aí a minha grande pergunta aqui, provocação se a gente está tentando dizer para as pessoas que estão se sentindo perdidas que vocês não estão sozinhas, como que a yoga ajuda elas no meio dessa confusão inteira?
Isso é muito bom. Vamos lá. O yoga ele tem uma estratégia muito bem montada, que é para eu sair desse ciclo de sofrimento, esse ciclo do karma, que a gente pode desenhar ele aqui, e para que eu saia desse ciclo de sofrimento eu comece a ter um pouco mais de clareza sobre o que é a vida. E isso que é o yoga. Muito mais do que a prática física. Então, tem muitas práticas físicas que não vão nessa direção. Que é muito bem como você falou, né? Eu fico só querendo mais, eu quero a próxima postura, eu quero ser mais, eu quero ser além. Então, continua com o mesmo tipo de pensamento. Mas o yoga entende, e a parte da leveza vai encaixar perfeitamente aqui. Tem um momento que eu tô, vamos supor, no primeiro verso desse capítulo, do segundo capítulo, ele fala que como é que eu boto o yoga em prática? Eu boto o yoga em prática fazendo o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho na condição que eu tô. Eu me estudo no processo e eu esqueço o resultado. Então como é que o yoga é posto em prática? Para começar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, em todas as situações. Não pelo resultado. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho, na condição que eu tô. Tá? Isso começa assim. E aí eu me estudo no processo. O que eu quero dizer? Eu venho para cá. Estou dando essa entrevista aqui. Estou dando da melhor forma que eu posso. E pelo menos eu acho. Quando eu sair daqui, eu vou me estudar. Como é que foi? Eu falei, sei lá o quê, papapá. E aí, esse processo eu evoluo. É um processo de evolução constante. Mas olha que interessante. Se eu não faço o melhor que eu posso, com as ferramentas que eu tenho na condição que eu estou, se eu faço aqui, cara, estou meio cansado, vou só dar uma entrevista lá pro Pirim, de qualquer jeito ali, mas vai ser bom, tudo bem, vou chegar no resultado. A minha ferramenta de autoestudo vai ser ruim, porque como é que vai ser? Eu vou chegar em casa e vou pensar, podia ter ido melhor, né? Eu sei que eu podia. Então você já anulou. Já anulou. A sua autoinvestigação, o seu autoestudo ali não serve de nada. Porque você só chega numa conclusão que você já tinha. Mas se uma pessoa não está se sentindo bem com ela mesma para fazer alguma coisa que ela precisa fazer, não necessariamente que ela quer, claro, mas que ela precisa. E aí eu acho que entra também um pouco na questão lá do livre-arbítrio, que a gente vai falar depois. Como que ela supera esse obstáculo? Como é que ela supera essa barreira do cara que eu não estou me sentindo bem agora para fazer isso, eu não estou com gás para procurar um emprego novo, para começar uma faculdade nova, para ir fazer o MBA, para fazer a formação extra, não tenho grana. Claro. Fudeu. O que eu faço? Então, esse que é o grande lance. Primeira coisa que ele fala existe a lei do karma. Ele quem? Desculpa. Patanjali. Tá. Esse sábio que escreveu esse texto. Tá? Ou o yoga. Né? Porque ele foi o grande sistematizador do yoga. É considerado o texto clássico, o ensinamento clássico do yoga. Mas vamos falar, tem a lei do karma. Ação tem uma consequência. Todas as ações têm consequências. A lei do karma é basicamente isso. A gente às vezes usa essa lei em português errado, a gente fala que karma é tipo um fardo, tipo, o Pirim é meu karma aqui, tem que levar ele para todo lugar que eu vou e levo esse karma aqui. Se eu fizer alguma coisa, vai vir, vai morder a tua bunda depois. Exatamente. O karma não é exatamente isso. O karma é uma coisa que todas as ações empurram a próxima. Então tem essa ação tem uma consequência que empurra a próxima ação e é uma ação subsequente, vamos dizer assim. Mas para o yoga, não importa a ação e a consequência da ação, porque a gente está estudando a mente. Importa a motivação e a sensação que fica. Então, dentro do estudo do yoga, a gente não olha tanto para a ação assim. Eu olho para como estava a minha qualidade mental antes e qual foi a sensação que ficou. E o que ele fala é, quando eu ajo baseado em uma daquelas causas de sofrimento que eu falei, essa sensação volta na sensação que fica. Então, independente da ação, ela volta. Vou dar um exemplo básico. Imagina que eu quero mais dinheiro. Tá? Quero mais é raga, é desejo, é apego. Quero mais dinheiro. E eu vou trabalhar. Trabalho está tudo certo, concorda? Nada de errado com trabalhar. Como resultado do meu trabalho, eu ganho mais dinheiro e tudo certo. Qual é a sensação que fica? Qual é o pensamento que vem? Quero mais. Não acaba. Não para. Não traz uma sensação de, foi. Fiz o que eu precisava. É o que eu falei do Scratch. Era exatamente nessa que a gente estava no Scratch. Como a gente estava baseando as nossas decisões em desejo, independente do que acontecia e da consequência do que acontecia, a sensação que ficava era, continuo querendo. Então você tem uma satisfação efêmera, curta, mas que não muda a forma que a sua mente se comporta. E é aqui que é o lance da leveza que ele fala. Ele fala, você vai avaliar se a sua ação é adequada ou não baseado na sensação que fica. E ele usa duas propostas, dois parâmetros. Ele chama de Hlada Phala e Paritapa Phala. Se preocupa com o sânscrito, vou explicar. Hlada Phala é justamente o fruto leve, que eu colho dessa árvore. Então vamos dizer, tô lá, fiz uma ação, depois da ação a sensação de que vem é, acabou.
Leveza nesse sentido, eu não estou carregando nada. Eu fiz a ação mais adequada com as ferramentas que eu tinha na condição que eu estou e eu sigo. Exemplo bobo, estou num transporte público, alguém vem sentar do meu lado, eu chego pro lado aqui. E a pessoa senta do meu lado e eu nem penso mais sobre o assunto. Tá tudo certo, aquilo foi leve. Agora, se eu chego pro lado, a pessoa senta do meu lado, eu fico, e aí, não vai me agradecer não, ô megera? Né? Eu tô vendo que a minha motivação foi meio esquisita. Então a gente olha para a sensação que fica, para ver essa sensação que ficou, ela é leve no sentido de, ela acabou. Tipo assim, eu fiz, e quando eu fiz, aquilo parou de vir, porque o outro parâmetro é o que ele chama de paritapapala, é quando a coisa fica voltando, 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 voltando. Então vamos supor que eu vou dar um presente, é o aniversário da minha mulher, depois de amanhã. Aí eu vou comprar um presente para a Bruna. Aí eu vou na loja e compro um presente. E dou um presente para a Bruna. E aí tem duas formas que isso pode acontecer, segundo Patanjali, segundo esse sábio. Ele fala uma coisa, depois que eu dou, eu fico pensando, caraca, será que ela gostou, hein? Pô, acho que eu podia ter comprado outra coisa, acho que eu vacilei, eu fui comprar com pressa, não dei mole. Essa coisa de ficar voltando, independente se ela gostou ou não. Se aquilo fica voltando, isso é um indício de que eu agi baseado numa motivação que é uma causa de sofrimento. Se eu dou o presente para ela e a partir do momento que eu dou eu me sinto leve, acabou, isso é uma indicação de que eu agi baseado em clareza. Vou dar 2 exemplos também dentro do recorde de mídia social. Aí você postar um negócio e você ficar esperando curtida. Exatamente. Ali o tempo todo. Por que não curtiram? Ou por que não sei o que? Eu devia ter falado de tal jeito, não sei o que. Eu fui para uma entrevista de emprego, falei tal coisa, eu fico ruminando com aquilo dele depois. Mas se eu simplesmente faço, sabendo que, reconhecendo, né? A minha motivação e que eu fiz Faz o melhor que você pode, com as o que eu ferramentas que você tem, tenho, na condição eu que estou você aprendendo. tá. É isso, né? Eu vou conseguir estar mais leve. Exatamente. E por isso eu vou conseguir, consequentemente, viver uma vida talvez mais plena. Posso colocar dessa forma? Mais serena, talvez. Tá bom. Né? Você não vai, as coisas não te afetam tanto. Porque é Eu aquela não vou resolver os problemas do mundo. Eu acho que é importante dizer isso. Assim, eu não estou resolvendo o problema da humanidade. E nem o meu. Nem o meu. Eu só tô, tipo assim, fazendo aquilo que tem que ser feito. Apaziguando. É isso. Tá bom. Então, assim, e é essa sensação de, tipo assim, eu fiz. Sabe aquela sensação que vem como assim, eu fiz tudo o que eu podia mesmo. Você me lembrou de uma parábola muito boa que uma vez uma pessoa me contou no trabalho, eu vou contar ela rapidinho, mas talvez você já tenha ouvido. Tinham 2 monges caminhando por uma floresta. Já ouviu essa? Já. Saco. Vai, mas conta porque a galera provavelmente não ouviu. Tinham 2 monges, é que eu uso ela o tempo todo na minha vida. Eu também. 2 monges caminhando pela floresta. Se eu contar errado, você conta a sua versão depois. Eles começam a escutar uma mulher chorando, longe. E aí eles vão em direção a esse choro e veem que é uma mulher com uma criança no colo e ela está tentando atravessar um rio. Ela não consegue atravessar aquele rio. Os monges, por natureza, por alguma coisa que eu não sei explicar, eles não podem encostar na mulher. Tem tradições que são celibatárias de maneira muito extrema e por isso nem tocar em mulheres eles Pronto. Isso mesmo. Então eles não podem encostar naquela mulher e aí um dos monges fala assim, não, mas eu preciso ajudar aquela mulher a atravessar o rio. E ele ajuda a mulher a atravessar. Acho que ele coloca a mulher no colo para atravessar. O outro monge não. E aí eles atravessam o rio, tudo bem, voltam para onde eles tinham que voltar, para a casinha deles. E aí aquele monge que carregou a mulher, ele vira para o outro monge e fala assim, caramba, eu não acredito que eu encostei naquela mulher. Eu não acredito que eu fiz aquilo, não sei o quê. Ele falou assim, você ainda está carregando ela? Exatamente. E eu acho isso lindo. É lindo. Isso porque a gente faz isso com absolutamente tudo na nossa vida. A gente sofre qualquer coisa que seja e a gente carrega aquilo dali para o resto do nosso dia, para o resto da nossa vida. Às vezes eu gosto muito da psicanálise por conta disso, inclusive, porque ela me ajuda a acessar determinados traumas, coisas que eu fiquei ruminando muito tempo na minha cabeça, e entender primeiro qual que é a raiz dela, de onde que veio isso, qual que era o contexto que eu estava inserido naquele momento para me sentir ainda assim nos dias de hoje, e como é que eu faço para ressignificar isso. E a yoga, apesar dela não ser psicanálise, ela tem um efeito terapêutico muito forte. Então, eu discordo. Tá bom. Porque para mim o yoga é psicanálise. É a mesma coisa? Não. Tem alguns pontos de diferença muito fundamentais e agora o que você falou vai ser o gancho perfeito. Por quê? O yoga ele é quando? O yoga é agora. Então, no yoga, para a estratégia pedagógica e terapêutica do yoga, que existe, está muito bem descrita, é porque são textos difíceis de estudar, é difícil, mas enfim, mas existe essa estratégia muito bem desenhada. Eu primeiro pacifico, como a gente estava falando, Se eu identifico que eu estou sofrendo, eu primeiro faço qualquer coisa para me pacificar.
Vou explicar melhor. O ciclo do sofrimento humano. Como é que é o ciclo do sofrimento humano? Tem uma causa de sofrimento, por exemplo, o apego, desejo, aversão, repulsa, medo, confusão, identificação. Quando qualquer uma dessas coisas está presente, isso gera pensamentos. Isso vai fazer com que a minha mente se movimente. Os movimentos que a minha mente fizer vão trazer uma ação. A ação que eu fizer vai trazer sofrimento, porque eu agi baseado em sofrimento. Então, eu vou ficar ruminando, vou ficar querendo mais, tal. Esse sofrimento, ele reforça os condicionamentos que eu tenho, os padrões que eu já tenho, e esses padrões que eu tenho, eles reforçam tendências inatas minhas, como código genético, por exemplo. Vamos dizer, eu adoro doce, quero brownie. Então, se... Eu tô sentindo que eu vou ter que te dar um brownie. Não, fica tranquilo, eu sou vegano, não vai ter brownie aqui. Vai fazer um brownie vegano. Aí sim, aí eu comeria. Mas vamos dizer, se eu quero brownie, se vem esse desejo, a minha mente vai começar a pensar, caraca, tô aqui na Zona Sul tem um monte de loja vegana que tem brownie, como é que eu faço isso? Esse pensamento vai levar, vou sair aqui da casa do Pirim, vou passar lá no Teva e vou comprar um brownie. E aí, quando eu como brownie, vem aquela sensação, porra, não precisava. Gastei mó tempão, fui até o Teva, parei o carro, gastei uma grana e nem tô me sentindo melhor. Mas e se vier a sensação contrária? Tipo, então, puta, que me mandei bem pra caramba de ter comido esse é isso que a gente vai conversar, tá. É isso que a gente vai ver. E aí vamos dizer que vem o sofrimento. O sofrimento, ele vem e ele reforça esse meu padrão de tipo assim, porra, sei lá, agora eu vou só fazer o que eu tinha que fazer mesmo, vou continuar. E o padrão mental continua, tipo assim, de que eu busquei uma coisa, consegui a coisa, mas não resolveu. Porque o que eu quero, eu continuo querendo outra coisa que não aquilo. Né? E aí ele fala, como é que é a estratégia terapêutica do yoga? A partir do momento que você se percebe nesse ciclo, que é o que a gente chama de ciclo do sofrimento, a primeira coisa que você tem que fazer é, a partir do momento que você sentir que está sofrendo, atua ali. Então, por exemplo, vamos supor que eu me separe. Separo, fico cheio de saudade, apego, né? Desejo. Caraca, eu queria aquela relação de volta, tal. Nossa, vou ligar para ela. Vou falar umas boas verdades para ela. E aí eu ligo para ela. Só que quando eu falo umas boas verdades para ela, ela fala boas verdades para mim também. E aí eu sofro. E eu fico, caraca, porra, por que eu liguei para ela? Tudo errado. O que ele fala? A partir do momento que você identificar que está sofrendo, faz qualquer coisa para te aliviar o sofrimento. Qualquer coisa. Isso não é meio perigoso? Então, calma, porque a estratégia não pode parar aí. Pode ser perigoso se a gente parar, e é o que a galera normalmente faz, tanto na psicanálise quanto no yoga, né? Que é, vamos supor, tô com esse aperto no peito, eu vou lá e toco piano. Isso para mim me apazigua. Eu sento no meu piano e toco. E aí aquela energia de um aperto no peito, de uma vontade de quero mais e tal, aquilo dá uma apaziguada e vem um lapso de clareza. Um momento que eu falo, porra, pode crer. Não devia ter ligado para ela. Precisa de tempo, acabou há pouco tempo, sei lá o que e tal. Aqui, agora no momento que vem essa clareza, que entra o segundo passo da estratégia do yoga, que é, vai investigar a causa. Aproveita esse lapso de clareza que vem, que você tem que investigar a causa durante a clareza. Mas e o não durante é a confusão. O método é diferente, tá. Sem dúvida. E aí eu espero esse momento de ter clareza para eu investigar a causa. E a causa aqui, eu não estou querendo dizer o fato causa. Porque o fato causa, ele não é agora. E o yoga só existe agora. Então, ao invés de eu querer ficar procurando na minha memória qual foi o fato que engatilhou que trouxe esse gatilho e que traz esse condicionamento, esse padrão de atuação que é inadequado, o yoga ele não quer olhar para isso, ele está querendo entender. É apego? É medo? É aversão? Qual é o klesha? Qual é a causa de sofrimento dentre aquelas 5 que eu falei? E aí eu busco identificar ela. Tá? Então, eu identifiquei, por exemplo, nessa situação que o que eu estava era com apego. Apego. Queria uma sensação de antes, eu queria ela agora. Beleza, então eu identifiquei o sintoma, identifiquei o sofrimento e pacifiquei, eu identifiquei a causa. Qual é o terceiro passo da estratégia do yoga? Necessário, fundamental. Para onde eu quero ir? A partir do momento que eu identifiquei isso, para onde eu quero ir? Então eu preciso escolher para onde eu quero ir, para eu escolher qual é a ferramenta que eu vou usar para isso. Então esses são os 4 primeiros passos. Por que isso é importante? Principalmente falando de yoga. Vamos dizer que eu pacifiquei o sintoma. Primeira coisa que eu dou muito essa aula para psicólogos e psicanalistas também. Passa pelos 4 rapidinho, então. Identificar o sintoma e pacificar, identificar a causa
identificar para onde quer ir e escolher a ferramenta que te tira de um lugar e te leva para o outro. Qual é a ferramenta adequada que te tira do ponto que você está e que vai para o ponto que você quer ir. Né? O que acontece muito no yoga e na psicanálise? E você vai concordar comigo certamente. A pessoa chega em conflito, em sofrimento. Aí você faz um trabalho com ela, por exemplo, psiquiatras me relatam muito, né? A pessoa chega com depressão, toma um antidepressivo. Quando a depressão passa, ela pensa, tô bem, vou curtir a vida, vou viver a vida, vou fazer o que eu tenho que fazer, cheio de coisa para fazer, deixa eu ir curtir a vida. E aí quer parar o remédio, para a terapia, acha que só porque você agora está com um pouco mais de clareza, o processo acabou. Só que é aqui que o processo deveria começar. Né? Só que aqui, qual é o lance? A pessoa identificou o sintoma. Ela tem que, a partir desse momento de clareza, ir investigar a causa. Né? E, de novo, não é o fato causa. Eu quero entender onde é que eu tô. Real, honestamente, onde é que eu tô. Caraca, pode crer, eu tô cheio de apego. E aqui, quando eu entendo para onde eu quero ir, faz com que a minha ferramenta seja adequada. Deixa eu explicar melhor. Quando eu entendo que eu estou, por exemplo, com apego e eu quero ir para um lugar de clareza, eu tenho ferramentas que podem me tirar de um lugar e ir para outro, para mim. Que ferramentas são essas? O yoga ele propõe algumas reflexões, propõe práticas, propõe reflexões, propõe meditações. Meditações no sentido de aprofundamentos e contemplações. Por que eu estou perguntando isso? Tem algumas motivações aqui. Primeiro porque, né, quando a gente só fazer uma breve discordância aqui, que é sobre a questão da psicanálise com yoga. A psicanálise propõe a cura pela fala. Sim. Quando eu olho para yoga, diferente do que você está me explicando agora, tá? Claro. Eu tô sendo assim, eu estou sendo agraciado com um monte de aprendizado hoje. Eu não enxergo a yoga dessa maneira. Claro. Eu enxergo a yoga como uma prática que você estende um tapete. Individual, né? Individual ou em grupo, não sei, mas que você vai fazer. Mas mesmo em grupo a pessoa está individual. Perfeito, exatamente. Onde você não vai falar com a outra pessoa, você não vai ter esse nível de interação que você tem dentro, por exemplo, de uma clínica, tá? Onde você vai fazer práticas de respiração, de meditação, posições com o corpo, você vai ganhar mais consciência sobre si, mas eu não enxergo como da mesma maneira como eu enxergo a prática psicanalítica, entende? Então, assim, na minha cabeça existe essa distinção. Por tudo que você está me dizendo... Você está vendo que isso tudo que você tem na cabeça não é o yoga adequado. Eu estou vendo que... E eu vou te falar o que é o mais legal disso, porque eu tenho um problema, inclusive muito forte com a questão das religiões no mundo, porque a gente fica tentando se separar o tempo todo. Não, então o islamismo é uma coisa, o budismo é outra, o hinduísmo é outra, o judaísmo é outra, e aí todo mundo quer ficar no seu quadradinho como se fossem todos absolutamente diferentes. Não são. Tem uma entrevista linda, maravilhosa do Mano Brown com o Rabino Ventura, em que o Mano Brown pergunta para ele, né, falando assim, mas então qual é a diferença? Como é que eu explico para uma pessoa o que é o judaísmo? Como é que isso é diferente do catolicismo? Ele fala assim, vamos pensar o contrário. Ao invés de olhar para as diferenças, vamos olhar para as semelhanças, porque tem muito mais coisa parecida do que diferente. E eu acho que tem um problema, e assim, várias profissões e nichos e segmentos, em que a gente fica tentando se distinguir um do outro, até como uma coisa de superioridade. Óbvio. Para dizer assim, não, eu sou diferente de você porque eu sou melhor. Né? E o que eu queria dizer aqui é que assim, a minha discordância não parte desse lugar, parte de uma falta de entendimento, de conhecimento disso que você está me trazendo agora, que é algo que eu não sabia mesmo. E a maioria das pessoas não sabe. E aí eu queria que você falasse assim, cara, então da onde vem isso? Vamos lá. Para o yoga, vou começar com um estudo. Saiu um estudo em 2011, se eu não me engano, que pegaram um grupo de pessoas que praticava asana, fazia a prática do que hoje se chama de yoga, vai num estúdio, estende tapetinho e faz asanas, faz posturas. E pegaram um grupo com a mesma qualidade de pessoa, mesmo perfil de pessoas, que fazia práticas de alongamento na academia. E quiseram ver qual grupo era menos ansioso. Você entendeu? Eu entendi. Qual que você acha que era menos ansioso? A galera que fazia yoga ou a galera que fazia alongamento na academia? Eu diria a galera da yoga, mas eu não sei. Mas não. A galera menos ansiosa certamente era a galera da academia. Por quê? Porque elas falavam a verdade. Porque elas trocavam. Falavam, porra, exercício chato pra caceta esse aqui, hein? Porra, tô cansadona hoje, tô menstruada, nem queria estar aqui, mas tô aqui só pela graça de Jesus. E bota pra fora coisas que são de verdade. No yoga, hoje em dia, tá? Namastê, namastê. Foi boa prática? Foi ótimo, obrigado. E nem é verdade. A real é que nem é verdade.
Aquilo é uma distorção completa. Isso que se faz hoje é uma distorção completa do que é yoga. Segundo todos os textos de yoga que eu já tive a oportunidade de ler, e não foram poucos, a relação entre o professor e o aluno tem que ser íntima. Eu converso com o meu professor como meu terapeuta. Eu ligo pro meu professor e falo, pô, Diego, tá difícil, sei lá o quê, papapá. Ele fala, ó, lembra do conceito tal, olha por aqui, faz assim, sabe? Mas ele tem que me conhecer profundamente. E ele não tem que interferir só no asana que eu faço, que ele ajusta o meu pé. Não. Ele está me propondo a forma como eu olho para a vida. Não ele me propondo e eu tenho que aceitar como um dogma. Ele está me propondo reflexão. Né? É um conceito meio maiêutico, tá ligado? Que a maiêutica é uma proposta do Sócrates, né? Filósofo grego, talvez o grande filósofo grego, que a mãe do Sócrates era parteira. E ele via, cara, a minha mãe, ela não gera o bebê, ela não cuida do bebê, ela só ajuda o bebê a nascer. Isso que é maiêutica, é você fazer como se fosse um parto de ideias. Eu te ajudo a você criar e gestar e parir essa ideia aí, eu só te ajudo. Então o professor de yoga, segundo o que eu entendo de yoga, ele faz isso, ele está te ajudando diariamente, constantemente, intimamente, a você poder olhar para a vida de maneira cada vez mais clara, para você cada vez mais identificar os seus condicionamentos que são inadequados, os seus padrões, os seus vícios, as formas de interação que não são mais adequadas, e gradualmente a gente vai saindo desse lugar e vai indo para um lugar em que eu entendo mais o que é eu, em que eu tenho mais clareza sobre como a realidade se comporta e que eu vou entendendo cada vez mais como eu atuo em realidade. E você vai me perguntar, onde é que está isso na prática de asana que a gente vê? Não está. Mas deveria. Na minha visão, deveria absolutamente. A minha visão deveria ter mais isso do que a asana. Você sofre com isso? Eu não diria que eu sofro, mas eu diria que isso justamente me mostra onde eu tenho que atuar. Perfeito. Posso pegar um gancho daqui? Deve. Esse mostrar onde você tem que atuar. Você não necessariamente sempre soube onde você tem que atuar, mas por tudo que você está me trazendo agora, você estudou e chegou nesse caminho para esse momento onde você está agora. Mas eu queria que você fizesse eu queria que você trouxesse para a gente assim, uma clareza sobre como é que foi o teu processo para chegar nesse lugar onde você está agora, porque não me parece simples. Né? Então, voltando aqui lá para o início da nossa conversa, né? Começa numa banda de pop rock, posso colocar assim? Pode. Vira depois produtora audiovisual, por que essa banda acabou, não deu certo? Será que foi por essa questão de estar olhando tanto para o resultado e não para o processo? Vou virar produtora audiovisual, trabalhar com edição, filmagem, fotografia, etc. E aí chego nesse lugar onde eu estou agora. Como que foi esse processo de transição todo e quais foram as ferramentas que te ajudaram a fazer esse percurso antes de entender todas essas coisas que você agora entende? Porque com isso que você está me trazendo de ferramental, para uma pessoa que está se sentindo confusa ou perdida, ela pode pegar e aproveitar isso que você está falando e aplicar na vida dela. Não como uma coisa trivial, simplista, do jeito que eu estou falando agora, porque é difícil pra caceta, mas ela agora vai ganhar algum nível de conhecimento que ela pode aplicar como você teve na sua vida. Mas você não teve essa escola antes. Não. Vamos lá, né? Começando da banda, o que você percebeu foi perfeito, né? A banda entrou justamente naquilo que a gente chamou de ciclo do karma. Que o desejo puxa desejo, que puxa desejo, que puxa desejo, e a gente nunca se sentiu satisfeito. Não é à toa, no final da banda, a banda inteira estava depressiva. Eu lembro que um dia eu cheguei lá na casinha, lá era o nosso estúdio, o escritório, o depósito, tudo. Eu cheguei lá, um integrante da banda, Diego. Ele estava com tendinite no corpo inteiro, depressivo, triste, pesado. E eu olhei para aquilo e falei, cara, por que a gente está fazendo isso? Eu lembro que eu tive esse insight, assim, né? Que eu olhei para ele sofrendo muito, tipo assim, a gente prestes a gravar um disco novo, o Diego, meu irmão de infância, de criancinha, eu nem queria olhar para a cara dele, eu casado com a Dedé, mas também, tipo assim, nosso relacionamento era uma coisa e dentro da banda era outra, e cheio de discordância, cheio de obrigação, cheio de coisa. Eu mesmo não era muito mais orgulhoso de como os caras estavam naquela época, eu queria estar fazendo outro tipo de música, o Diego também, a Dedé também. E eu comecei a ver, cara, o que a gente está fazendo aqui, cara? O que a gente está fazendo aqui? E foi, talvez, das decisões mais difíceis da minha vida, mas, de novo, não foi uma decisão, foi um reconhecimento, e eu não sabia disso. Mas eu falei, cara, isso aqui não está fazendo bem.
E aí partiu de mim a ideia, né? Eu cheguei pro Diego e falei, cara, por que a gente vai fazer isso de novo? Ele falou, cara, eu não sei, eu só não tenho nem força para questionar. Eu lembro dessa frase dele. Que era tanto peso que ele falou, não sei, não tenho nem força para pensar sobre isso, para começar esse movimento tão traumático que vai ser parar um projeto de 15 anos da banda que era o sonho da vida de todos nós. Um luto. Um lutaço, um lutaço. E nesse momento, né, por acaso, eu sempre me interessei muito pela parte técnica, então eu comprei câmera, fotografava a estrada, eu já fazia os videozinhos da banda, porque eu gostava mesmo. E por causa daquilo eu meio que tinha esse outro trabalho. Eu fiz uns clipes da banda que começaram a performar muito bem na MTV da época, começaram a me chamar para fazer edição, começaram a me chamar para fazer câmera. E aí, quando eu saí, quando a banda, a gente acabou, né, por causa desse momento em que a gente não estava sentindo nenhum prazer, mesmo a gente estando no melhor momento da banda, isso é muito doido, cara. A gente estava assim, lotava Circo Voador 2 dias seguidos, mole. A gente abria a data, em 2 horas esgotou. Banda bombando, fazendo show pra caramba, crescendo, com investimento, com estrutura, e todo mundo triste. Cara, gente, isso é tão recorrente. Isso é o padrão. No mundo, né? Que a gente ouve as pessoas assim, caraca, chegaram naquilo que parece ser o auge, né, da performance, Exato. Do dinheiro, do sucesso, e geralmente esse é o momento que elas estão mais tristes. Exatamente. Você vai perguntar para executivo, para artista, para, né, músicos, para atletas, e esse momento do auge é o momento mais difícil para as pessoas. Exatamente. E foi muito bizarro, assim. E aí eu lembro que nesse momento a gente tomou essa decisão, que foi um grande baque, foi um grande luto para todos nós. Por sorte, todos já estavam meio que pré-encaminhados em outros trabalhos. Dedé era apresentadora de televisão, eu trabalhava com audiovisual, o Diego roteirista da Malhação, e aí cada um foi tocando seu caminho, num luto muito grande. Esse luto muito grande, imagina, e eu era casado com a baterista, ele foi para dentro de casa, e naquilo nosso casamento começou a desandar, em 1 ano a gente se separou, mais ou menos, eu e a Débora. Depois disso, bichão, eu nem sabia onde é que pisava mais. Porque tinha acabado a minha banda e tinha acabado o meu casamento. Você deprimiu? De 6 anos. Muito. Eu voltei a morar dessa época, imagina, eu já morava fora de casa há muitos anos, já tinha minha vida, já tinha meu trabalho, já tinha minha grana. Nessa época que eu me separei, sem banda, eu voltei a morar no quartinho de serviço da casa do meu pai, um quartinho sem janela que só cabia uma cama de solteiro. E eu ficava ali o dia inteiro chorando, escrevendo e lendo. E foi aí que o yoga veio. Porque meu irmão é filósofo, meu irmão é doutor em filosofia, lá em casa a gente sempre leu muito, tinha muitos livros lá em casa, e por acaso tinha um livro tinha Bhagavad Gita, que é um livro sobre cultura indiana, tinha um livro sobre Kundalini, sobre cultura tântrica. Comecei a ler aqueles livros e comecei a me interessar um pouco com aquilo, mas assim, na vala total. Chorando, não sabia nem para onde ir. Eu lembro que uma vez eu estava escrevendo um negócio e pensando assim, eu só tô caindo, eu tenho que aprender a abrir as asas. Porque não tem chão aqui. Eu tenho que aprender a voar. Porque aqui onde eu só tô caindo. E foi esse momento de muito baque e, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer, de oportunidade também, que eu tive por ter uma família bem estruturada, né? E eu estava num momento ganhando muito pouca grana com audiovisual, estava de freelancer, não estava sustentando minha vida, meu pai me ajudou muito. E eu falei, agora eu vou me dedicar profundamente para essa parada aqui do yoga. A sua vontade de se reerguer fez com que você passasse a ajudar outras pessoas também a se reerguer. Sem dúvida. Isso depois, né? Sim, Porque primeiro eu fui no yoga, como você falou, fui cuidar de mim. Fui cuidar de mim. Só que o negócio por acaso, por toda uma construção da minha história, sei lá, né? Quando eu olhei para aquele conhecimento, aquilo bateu muito em mim. E como eu tinha oportunidade, tinha tempo, eu fui muito fundo. Aí foi, sem dúvidas, o yoga foi a coisa que eu mais estudei na vida. Você está há quanto tempo estudando? Eu estou estudando yoga desde 2016. Então 10 tem anos 10 agora. anos. 10 anos. E foi, sem dúvidas, a coisa que eu mais me aprofundei na vida. E aí, o processo do yoga também foi um processo de altos e baixos, né? Eu comecei a estudar de maneira autodidata. Eu comecei a estudar muito. Eu lembro que comecei a ler, uma amiga minha chegou e me deu mais 12 livros. Eu já tinha lido 6 livros sobre yoga, ela me deu mais 12. Eu li 18 livros de yoga antes de fazer a asana. Quando que você sai desse momento de estudo do lugar, né, de estudante ali do negócio, para começar a colocar em prática para que isso
volte para você também de alguma maneira que seja financeiramente, que te dê alguma recompensa para que você fale, cara, eu posso viver disso. Demorou, porque no começo... Então você levava duas coisas em paralelo. Você estudava... Audiovisual, estava rolando, continuava trabalhando com audiovisual. Eu acho importante falar isso para as pessoas pelo seguinte, às vezes elas acham que assim, no momento que eu não me identifico mais com isso aqui, eu vou largar tudo e eu vou fazer outra coisa. Eu já fiz isso daí, foi uma cagada completa. E não dá certo. Exato. Você tem um momento ali de transição, né, que seja momentânea, mas que você vai ter um pezinho nesse barco, um pezinho no outro. Minha transição durou anos, Piri. Anos. Então vamos lá, eu comecei a praticar yoga e a primeira escola que eu fui foi uma escola do método De Rose, que é uma escola de yoga performática. Eles dizem isso de maneira clara. Para mim não é nenhuma escola de yoga, para mim é uma seita. Digo isso de maneira aberta. Tive lá durante muitos anos. Minha primeira formação como professores foi lá. Eu fiquei anos lá, literalmente. Só que eu comecei a ver que eles só queriam que eu lesse livros do De Rose, que eu só queria que eu visse aquela galera. Eu não podia ler nada de fora, eu não podia fazer nada de fora. Uma coisa muito esquisita. E era uma coisa muito performática, uma prática muito física. Eu era demonstrador de coreografia de asana. Eu botava uma música e fazia uma coreografia usando asanas, uma coisa... Era lindo o visual, assim, mas completamente distante do que eu entendo hoje como yoga. E eu comecei a me sentir muito bem com aquela coisa da performance, né? O desejo vindo e eu conseguindo ser cada vez mais e cada vez melhor e cada vez fazendo asanas mais difíceis. Comecei a sentir aquilo incrível e falei, quero ensinar isso para outras pessoas porque, olha como é que eu tô me sentindo gigante. Você tinha sido capturado pelos britânicos há 100 anos atrás. Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí eu fui naquela... E aí, como é que é a vida, né? Por sorte, eu comecei a trabalhar com audiovisual para um outro cara, que por acaso hoje ele é meu sócio, que é o Matheus Macedo, do Vida Veda. Conheço. O Matheus é meu irmão de pequenininho, assim. O pai dele é o melhor amigo do meu pai. E aí eu comecei a trabalhar de audiovisual pro Vida Veda, enquanto estava no De Rose, de yoga. E eu conversando com o Matheus é um cara que já faz yoga há muito tempo também, conhecia professores incríveis, morou na Índia há muito tempo. Ele começou, de uma maneira muito esperta, ele começou a falar, cara, acho que tem outras coisas para tu olhar aqui a respeito de yoga, hein? E até que ele me apresentou o meu professor, em 2019, meu atual professor, em 2019. E quando eu conheci o Diego, ele começou, de uma forma também muito gentil, a me mostrar como tudo que eu estava vendo era talvez uma ilusão, ou pelo menos me levava para o mesmo buraco que eu já estava. Uhum. E aí, de novo, eu sofri um grande baque, porque eu já era professor, já dava aula, já tinha os meus alunos. E o Diego começou a me mostrar, não porque ele falava, ele só começou a me mostrar outras coisas que eu fui vendo, caramba, tudo que eu sei tá errado. Uhum. Eu comecei a ver, caraca, o que eu ensino e o que eu faço, eu não concordo. Porque o Diego começou a me mostrar o yoga como essa ferramenta de uma clareza mental e não uma ferramenta em que eu continuo querendo mais, indo atrás de mais de desejo. E aquilo eu comecei a ver. Falei, caraca, eu continuo só querendo. Eu continuo querendo ser melhor. Eu não estou agindo pro agora, eu estou querendo lá. Uhum. E eu não estou aqui. E aquilo começou a me dar um baque muito grande. Eu tive uma outra crise de identidade gigante aí. Porque eu falei, caraca, então o professor que eu sou, ele não é bom. Não é que ele não é bom de habilidade. Eu era um bom professor, sei lá por quê. Eu tenho a família inteira de professores, eu lidava com câmera, com público. Então, para mim, falar era uma coisa mais fácil. Mas não era verdadeiro para você. Exatamente. Eu achava que o que eu estava passando para os outros não era bom para os outros. Uhum. E eu achava que era. E aí eu comecei a ter que me confrontar e reavaliar toda a minha prática, que antes era mega, um monte de asanas muito incríveis e aquela coisa muito performática. E eu comecei a falar, caraca, não, eu tenho que ir pro básico do básico do básico do básico do básico. Eu tenho que voltar lá para trás, brother. E eu não quero. Você acha que pra gente conseguir dar esse próximo passo, necessariamente a gente tem que voltar para as nossas raízes, para o que é básico? Olha, Pirim, eu acho que não necessariamente dependendo da alavanca que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? O processo do yoga, e de novo, eu não estou falando do processo de uma prática de asana, e sim um processo que o yoga propõe de você sair de um lugar de confusão na forma como você olha para a realidade, para você caminhar no lugar de mais clareza, ele precisa de uma alavanca. Ele precisa de algo, que normalmente é um professor, que te ajuda nesse processo. E ele fala que o professor ele tem que ter a habilidade de um agricultor.
Isso é muito lindo. O agricultor, ele tem que ter algumas habilidades básicas. E que ele tem as habilidades básicas. Por exemplo, imagina que o agricultor tem uma semente incrível. Ele não pode gastar essa semente plantando essa semente fora de época. Se ele tem uma semente de inverno, agora está no verão, ele não deve plantar essa semente agora. Ele tem que saber a hora de esperar. Por exemplo, o Matheus, comigo, ele foi um grande agricultor nesse sentido. Porque ele viu, cara, o Caio está meio perdido ali naquele negócio da performance ali. E ele, devagarzinho, ele foi esperando a minha época, foi preparando o solo, que é outra habilidade do agricultor. Ou seja, o agricultor tem que saber esperar a época de plantar a semente, tem que preparar o solo, para só depois que o solo estiver apto e a época estiver certa, ele planta essa semente. E não acaba aí. Porque o agricultor também tem que saber, essa semente é de regar muito ou de regar pouco. E o meu professor soube ser esse agricultor também, que ele não foi um cara que ficou, e aí, como é que tá? Me regando muito. Ele me regou um pouquinho e falou, deixa ele. Depois ele regava mais um pouquinho. Depois ele regava mais um pouquinho. E não acaba ainda a habilidade do agricultor. O agricultor tem que saber a hora de podar um pouco. Tem hora que a gente começa a crescer, essa árvore começa a crescer, começa a criar uns galhos grandes demais. E o agricultor tem que saber, olha, aqui acho que foi muito. Cuidado aqui. E, portanto, acho que você está vendo, o processo do yoga não é um processo longe do aluno. Ele é um processo que a pessoa tem que te conhecer, ele tem que estar vendo, ele tem que estar entendendo, ele conhece a sua vida. Essa alavanca. E que tem tudo a ver com a vida. E o que eu queria, assim, caminhando aqui para a gente encerrar, o que eu queria que as pessoas entendessem dessa conversa que a gente está tendo, é que você não está falando sobre yoga como uma coisa... É exatamente, uma prática. Assim, não é uma prática. Não é uma prática. Ela é essencial, né, da vida. Né? Então, tudo que você está falando hoje aqui para mim, para as pessoas, ela pode ser uma representação... Ela pode não, ela é uma representação da vida. Eu queria muito que as pessoas saíssem, né, daqui dessa conversa com isso. A última pergunta que eu vou te fazer é: qual que é o seu maior aprendizado enquanto professor? O meu maior aprendizado enquanto professor, sem dúvida, é que eu tenho que ser um bom aluno. Porque qual é o lance? Um bom professor, ele precisa ser um bom aluno, porque o que é um bom professor para mim? É aquela pessoa que, de tanto que ele se nutre de algo, por exemplo, de conhecimento, eu me nutro tanto, aquilo me preenche que uma hora ele transborda. Ele transborda natural. Você vê que o que eu estou te falando aqui não é eu não estou aqui pegando um slide, eu estou simplesmente transbordando aquilo que eu experimentei. E eu acho que o grande professor na vida é isso. Se você quer ajudar alguém, se você quer ser aquilo que você acredita, primeiro se nutre daquilo, vive aquilo. Experimenta aquilo para aquilo ir transbordando. Tem uma hora que aquilo extrapola os seus limites. E você alcança outras pessoas. Né? Não com o objetivo de alcançar outras pessoas, e sim com o objetivo de nutrir. De se nutrir. Eu costumo falar que yoga é, antes de tudo, cuidado. Porque a gente esqueceu de cuidar. A gente está mirando um norte e esqueceu do cuidado. Sendo que, é o que você falou lá no começo, hoje a gente já vê, tanto pelo yoga, tanto por grandes empresários, que é cuidando do que você faz agora que o resultado chega. Boa. Legal demais, cara. Obrigado. Que você agradeço. Continue transbordando por aí. Obrigado, e sim. ensinando e aprendendo também para mais gente. Obrigado. Obrigado.